minha mãe também, Uhum. azoriense. E a parte de pai é toda de Santo Antônio. Mas eu morava em Brasília. Eu morei 22 anos em Brasília, né? Até eu Sou lá de sair. Santo Antônio também. Sou rapadureiro. Ah, é Rapadureira. Pois e aí, agora eu tô no mundo, né? Assim, minha casa é a estrada, Filha do né? mundo, Mas até começar o documentário eu tava em Brasília. 22 anos de Brasília. Trabalhando sempre como jornalista, né? lá. Aí eu larguei tudo para ir atrás da minha felicidade, que é fazer esse trabalho. Exatamente isso aí. Quantas pessoas, seguidamente a gente vê alguns programas na TV, as pessoas largando tudo, uma profissão, uma carreira Exato. extraordinária, de repente largam tudo para viver no meio do mato. As pessoas estão se dando conta daquilo que a gente falou no início, né? Que não é só dinheiro, né? Que tem muito mais, assim, que pode... Não que as pessoas não possam se sentir felizes também com o dinheiro e se é, né? Mas que não é só isso, né? Porque tem muitas pessoas com muito dinheiro que são infelizes. Exato, claro. Assim como tem gente que é pobre, muito pobre, e não almeja mais, está feliz com o que tem. Feliz com aquilo ali. Ou não é muito pobre, mas está feliz com a condição que tem. Não é um plano, assim, de vida enriquecer. É o meu caso, por exemplo. Não almejo, assim, ter helicópteros, Ferraris, não sei o que. Nada contra quem queira ter, né? Mas não é a minha praia, assim, né? Não faz parte das minhas buscas. Aí nessas tuas viagens a esses países, o que deu para descobrir, por exemplo, para ter uma noção, por exemplo, que a felicidade, tu de repente encontrou no ranchinho lá, perdido no meio do mato, vai que não... Poxa, será que essa gente é feliz? Que estavam... Exatamente. Eu me perguntei muito nisso. Cantos, né? Um lugar, assim, tem muita história interessante que está no livro, né? Um lugar muito bacana foi o deserto de Atacama, que tem gente lá no meião do deserto, né? Quem conhece sabe que... do mundo. Completamente isolado, assim. E eu ficava olhando, né? E pensando assim, gente... Né? Quem pode garantir que aquela pessoa não é feliz ou mais feliz do que uma pessoa que mora no centro de São Paulo? Não sei, não existem, né, parâmetros, não tem como medir. Né? Uma pessoa que mora em uma grande metrópole pode se sentir muito feliz porque ela gosta daquilo ali, daquela dinâmica. E assim como uma pessoa que vai lá, escolhe viver no deserto, sem recurso nenhum, sem tecnologia, quase zero, e se sentir realizada, né? Pois é. E isso tu percebeu não só num país em especial, isso tu viu por todos os estados, os países que tu visitaste. Sim, as pessoas que eu vou entrevistando nunca repetem o mesmo conceito assim, de felicidade. E o que as pessoas entendem por felicidade tem muito a ver com o histórico de vida de cada uma delas, né? Então, assim, de repente, uma pessoa que foi em algum momento da sua vida privada de liberdade, por exemplo, ela preza muito, né? Um sinônimo de felicidade para ela é ter a liberdade, né? O livre-arbítrio, o direito de ir e vir, por exemplo. Que eu entrevistei pessoas que estiveram no exílio, ou foram presas na ditadura. Então, elas valorizam muito essa liberdade, a liberdade. Agora, Outras pessoas, por questão de saúde, por exemplo, estiveram perto de perder a vida, alguma coisa assim, então dão muito valor, associam a felicidade à saúde. É verdade. Tem muita gente que diz isso, olha, eu tanto com saúde... Exato. Né? Então, vai muito da história de vida de cada pessoa. Tem pessoas que nunca passaram por problemas sérios, por quase nada de... Então, valorizam outras coisas, associam a felicidade, momentos, né? Família, muita gente também acha que é estar com a família. Outros já acham que é ter sossego, né? Poder desfrutar da natureza, estar em contato com a natureza. Porque, na verdade, a felicidade são momentos mesmo, né? Ninguém é feliz o tempo inteiro, todos os dias, o tempo todo, né? Aliás, isso aí é uma coisa de muitas músicas, né? Aquelas músicas que diziam, felicidade são apenas momentos, e são, na verdade. Porque não tem como ser, né? O tempo todo feliz, ninguém é também o tempo todo infeliz.
Exatamente. né? Mesmo uma pessoa que esteja padecendo em alguns momentos de alegria, Então, e também tem isso, né? Para entender a felicidade, você precisa entender o oposto dela, né? Para poder entender e ter um parâmetro. Sem dúvida. Agora, esse teu livro, esse teu documentário, o intuito realmente é levar para as pessoas exatamente isso. O questionamento. O questionamento. É isso. Sem apontar, sem ser clichê, sem ficar com... culpado, fazer isso, fazer aquilo. Que as pessoas vejam a opinião de pessoas do mundo inteiro, de todos os tipos, de várias idades, de várias raças, de vários gêneros, e ver como elas pensam nesse momento que a gente vive agora, né? Felicidade, porque daqui a 5 anos, 10 anos, o material também pode ser usado como referência para pesquisa, né? Porque as coisas mudam, né? A gente está vivendo agora um momento mesmo de transição forte, né? Política, geopolítica. Então, no Brasil mesmo, vai ser muito interessante saber daqui a 5 anos, quando a gente sair dessa crise toda, tenho fé que a gente vai sair, né? Porque hoje mesmo a gente sabe que no Brasil as pessoas não estão muito felizes, né? Existe uma certa raiva, depressão, aumentou muito, né? No Brasil, por causa da crise toda política, ética, não né? tem uma referência, né? Infelizmente. Então vai ser interessante, né? Inclusive nesses rankings, nessas que avaliam felicidade, estudam felicidade, esses organismos internacionais, o Brasil caiu muito, né? Sim. Porque o Brasil sempre foi visto, o povo brasileiro sempre foi muito visto feliz, como um povo feliz, alegre. O mais alegre do mundo, né? E caiu muito, né? Então é interessante fazer nessa época, e daqui a 5 anos eu posso fazer só Brasil, por exemplo, ou só nos países onde o ranking é muito baixo, para ver se teve mudança, se melhorou a economia, se melhorou a educação, tudo, né? Porque o estado de bem-estar social também é um fator que é muito ligado à felicidade coletiva. A gente fica imaginando, volta e meia sai algumas reportagens. O Brasil é um país que não tem guerra, não tem violência. Essa questão do tsunami, de vulcões, de grandes desastres naturais não tem. Né? Um clima maravilhoso. Um clima maravilhoso, tem todos os climas, todos. Se tu tiver a oportunidade de plantar, por exemplo, pode colher o ano inteiro, porque cada estado, cada Sim, a gente é muito região, rico em variedades, né? Seria uma felicidade. A fauna e a flora é maravilhosa. Só está faltando ter gente aí honesta, né? O resto, tudo a gente tem. Infelizmente. Gente honesta na política. Trabalhador, um povo que gosta que é feliz, como se diz, né? Dizia a própria música, né? O povo que é feliz, dizia o Gonzaguinho. Isso. Mas, infelizmente, não estão deixando que essa felicidade seja tão duradoura assim, né? E a gente nota quando fica um tempo fora. Eu fiquei quase 9 meses viajando na sequência, né? E a gente chega aqui no Brasil, é bombardeado, assim, por notícias ruins, no jornal, na televisão. Liga a TV, tu liga o rádio, porque os veículos de comunicação têm que noticiar, né? Papel, eu sou jornalista, você também é um comunicador, você sabe que a gente tem que passar as informações. É o dia a dia. Mas são muitas informações negativas. Hoje mesmo eu estava ouvindo que em Porto Alegre, de sexta para cá, foram 24 homicídios. É uma coisa... Né? Então, como que a pessoa não vai se sentir... Claro que afeta, né? No dia a dia, em conta-gotas, essas notícias ruins. Feliz, claro, realizado, com tudo, bolso, mas afeta, né? Então... Tu não está tranquilo na tua casa. Claro, você deixa de sair, você deixa de ter lazer, se você tem filhos, você não quer levar porque tem medo, né, de ser assaltado. Aí tu prende ele dentro de casa, só com a internet, com o telefone celular, e na verdade ele está... A gente que fica preso. Também virtual, perigoso hoje em dia. Então, isso também é um fator, né, que é levado em consideração. Na felicidade coletiva. A partir de agora, por exemplo, quando começar a visitar alguém aqui em Osório, em alguma cidade, tu vai escolher como é que vai ser aleatório uma cidade, eu já fiz várias entrevistas. Essa semana eu estive viajando. Chega, bate na porta, sua Clara, jornalista, quero fazer eu vou fazendo redes de contatos, assim, né? Ou mesmo uma pessoa que me deu uma entrevista, aí começa a entender melhor a dinâmica do documentário, e daí ela fala, não, olha, eu tenho uma pessoa que eu acho que vai ser ótimo para dar uma entrevista para você, tem uma história de vida legal, tem não sei... melhor, né? E já me recomenda e eu vou entrevistando, sabe? A escolha é feita de forma aleatória.
E também, claro, voluntários, né? Assim, quem Claro. se voluntaria a me dar a entrevista, ótimo. Aí eu vou lá e entrevisto a pessoa. Por exemplo, já Acima de está 18 aproveitando aqui anos. para fazer uma entrevista, né? É, na verdade, estão fazendo um documentário, na verdade, desses programas que se chama documentário também, Ah, que bacana. né? Aham. E isso aí tu vai, no teu livro, tu vai começar a captar para... O audiovisual são as entrevistas que eu Uhum, faço, né? Que vai ser um uhum. longa-metragem. Depois vai para festivais de cinema, para Sim. tudo, né? Igual. Já o livro não, assim, é como um diário de bordo. Então, no livro eu conto histórias que eu passei boas, engraçadas, tristes, Uhum, perigosas. uhum. É todo o meu, um diário mesmo, assim, Sim. de viagem, né? Que eu Uhum, vou contando ali tudo. Inclusive, eu vou colocando também dados, claros, sobre felicidade de cada país, mas assim, uhum. eu conto muitas histórias reais, assim, do que eu É. vi, que eu passei, ou, né, vivenciei, o que eu tive, as dificuldades do documentário, as partes boas, as partes ruins, eu ponho tudo no livro, né, e muita foto. Tu tem ideia mais ou menos de lançamento? Tem data aproximada assim? A edição, que já é uma parte demorada, né? Eu agora continuando viajando, então até o ano que vem provavelmente eu vou estar viajando. Vou Ainda. fazer o mais rápido possível, porque também Uhum. tem a questão do patrocínio, É, que não tem, depois do então eu tema faço teria tudo. eu tenho feito até agora por doação, Uhum. que se chama crowdfunding, que são doações espontâneas. Uhum. Eu estou muito procurando patrocínio, ainda não encontrei, né? Uhum. Eu vou tentar aí, lá, Lei Rouanet, vou tentar todos os mecanismos, né, que eu possa. Algum empresário que esteja nos ouvindo, olha, que o Também assunto é felicidade, um livro, é um, bacana de ter a sua é empresa um livro vinculada a um e um documentário documentário, né? audiovisual, Uhum. É Falando bacana sobre a ter felicidade. a sua empresa, se você é a pessoa jurídica, por exemplo, vinculada a um projeto bacana que é do De saúde, do bem, bem, é do super do bem. bem, né? E é Exato. uma profissional brasileira, né? Eu estou divulgando o nome da mulher, Uhum. da Claro, brasileira, da claro. gaúcha, É. enfim, assim, do Brasil. Eu estou Uhum. levando lá para fora como Sim, uma sim, profissional que está fazendo um trabalho sem dúvida. inédito, porque tem Uhum. muita gente fazendo documentários, Uhum. coisas sobre Uhum. felicidade, mas não da forma, com a dinâmica que eu estou fazendo, de viagem. E Diferenciado. sozinha, né? Porque eu Uhum. viajo sozinha. Eu Uhum. levo todo o equipamento, eu faço tudo. Administro as redes sociais, Uhum. o canal do YouTube, o livro, é tudo eu Uhum. keep. Que legal. Então, assim, estou procurando ainda. Mas então, depende muito, assim, para lançar, como você me Uhum. perguntou, de dinheiro, de Uhum. patrocínio, de. Disponibilidade dessas Mas, coisinhas. assim, eu queria no máximo em 2 anos o livro e o Claro. documentário já poder. E também tem uma parte do audiovisual que vai ser em animação. Que já conversei com o Otto Guerra, Desenhos Animados, que é um gaúcho Que legal, famoso, né? bacana. Que ele é uma Uhum. referência na Sim. animação, no Brasil e Uhum. fora do Brasil. E o Otto super, assim, se interessou, né? A gente está Uhum. ainda negociando, mas, assim, pelo menos, no mínimo, o apoio eu já tenho dele, né? Que bom, que Como bom. Uhum. a parte de animação. Eu É, gostaria muito que fosse ele, não só porque ele também é gaúcho, mas porque ele é um profissional muito profissional. bom, Uhum. e Perfeito. reconhecido. Mas, se Deus quiser, vai dar alguém, pessoas que são do meio, né? Querendo exatamente Isso, isso aí, uma cinema, felicidade de alguém. todos. Uhum. Eu dou palestras também, não cobro, né? Em Uhum. escolas para falar disso também, né? Ou Legal. cinema, Uhum. cursos de comunicação. Falar de felicidade nas escolas. Ou só ou mesmo da questão geopolítica, de como são Uhum. os países da América do Quando o teu Sul. telefone para contato, se alguma escola te interessa, alguém esteja nos ouvindo, né? Aham. Queria colocar. Mais, se quiser, o WhatsApp, né? Mais Pode cinco ser? cinco seis um que é Brasília. Repete. Mais 55 Uhum. 61, não é 51, é 61 61. Uhum. 981 14 981 14 0168. 68. E o Instagram é Clara Santos Uhum. 6828. Tudo junto, Clara Santos Uhum. 6828. No Instagram tem muita informação sobre o documentário, tem Ok. vídeo, tem tudo. Eu divulgo muito a cultura local, de Uhum. cada país que eu vou, cada cidade. Porque eu Uhum. entendo assim que o povo que valoriza a cultura, Uhum. entendendo cultura no geral, né, a arte, Uhum. gastronomia, literatura, toda a parte de cultura mesmo, ele é mais feliz. Isso com certeza, Ah, é assim. verdade. Quanto mais você Né? valoriza a sua cultura,
Em termos sociais, né, gerais, assim, não estou falando individual, mas no geral, né, mas você nota que as pessoas são mais felizes, quem tem uma cultura mais... E participam, né, Isso, de grupos. o governo que valoriza a cultura, né. Como é que as pessoas te receberam nesses outros países quando foi falar de, olha, o assunto que eu vou entrevistar com você, eu vou falar de felicidade? Isso é uma coisa que eu coloquei no livro, assim, que é interessantíssimo, que eu não esperava, foi uma surpresa, assim, eles adoram, os nossos vizinhos, e os que não são vizinhos também, mas no geral, a América do Sul, né, porque o Chile não faz fronteira com o Brasil, mas eles também adoram os brasileiros. Eu fiquei surpresa, assim, porque eles falam tão bem, com tanto carinho de nós, que eu fiquei assim, foi uma grata surpresa para mim saber que a gente é tão bem quisto pelos nossos vizinhos, e às vezes a gente não tem essa contrapartida, não é tão igual, né? Nossa, brasileiros, brasileira, eles falam, vocês são alegres, são espontâneos, são comunicativos. Acho que essa coisa de carnaval e futebol no Brasil tem muito essa questão da felicidade, talvez, né? Sem dúvida, foi uma época que levou muito o nome do Brasil para fora, né? Assim, com coisas boas e ruins, mas persistem alguns ainda. Mas hoje não, assim, mesmo ali na Argentina, alguns argentinos falavam, de onde você é? Porque eu falo bem espanhol, porque eu morei na Espanha, né? Sim. Aí eu falava, sou brasileira. Mas o que você está fazendo aqui? Volta para o seu país, maravilhoso, aquelas praias, tudo tão alegre. E eu ficava surpresa, porque né, nem sempre a gente conhece bem os nossos países vizinhos e nem sempre se fala né, muito deles. Assim. E eles falam com muito carinho assim, da gente, do brasileiro, da brasileira, né, do país e de nós brasileiros. Ok, Clara, eu quero... te agradecer imensamente aqui, mais uma vez colocando à disposição para te falar sempre né, dessa coisa pois é, você que as pessoas sabe... buscam tanto e que às vezes ela está tão perto, né? Não precisa tu viajar tão longe, as pessoas vão para outro país, vão para outra cidade, ela está ali do lado, né? Está dentro delas. Né? Dentro delas, E aí vocês me deram sorte, porque foi a primeira... Eu dei entrevista aqui antes de sair, uma semana antes de eu sair, né? Sim. E daí de lá para cá, dei várias entrevistas em rádios também fora daqui, né? Principalmente no Uruguai. E rádio é um veículo que eu amo desde sempre, desde que eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, eu sempre amei rádio, assim, E a de Osório, né? Como eu nasci aqui, eu falei para você, a Rádio Osório é um ícone aqui na cidade, né? É verdade, tem uma história e tanto. Tem uma história. É verdade. Clarinha, obrigado mais uma vez aqui. Sucesso no teu trabalho. Obrigada. Tudo de bom, viu? Amém. Deus te acompanhe nessa tua... É uma jornada. É uma jornada, né? Que não tem hora para acabar, não tem dia, né? A gente pode seguir mais adiante. Enfim. Muito obrigado. Obrigado, viu?